E nós estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora na companhia dos nossos comentaristas, o filósofo Mário Sérgio Cortella e o analista político Caio Coppola, comentarista da Rádio Jovem Pan. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Boa noite, Karen. Boa noite. Vamos falar primeiro sobre a Assembleia Geral da ONU, Cortella? Eu acho que a gente não pode não falar, seja porque é o grande evento que nós temos nesse tempo. É necessário que o Brasil ali tome uma postura que seja esclarecedora. Ela não pode ser apenas produtora de polêmica, porque as polêmicas já estão aí. Não há mais necessidade de se trazer a polêmica. É melhor mostrar os fatos, indicar os dados, sugerir aquilo que a ciência coloca como caminho e, é claro, acima de qualquer coisa, defender o que de fato tem que ser defendido em relação a uma nação como a nossa. Agora, nós temos jovens hoje, como a gente viu nas matérias no primeiro bloco, que defendem aquilo que para eles é só o lugar onde eles vão viver daqui a alguns anos, chamado futuro. Pois é, a Greta, aquela adolescente de 16 anos, deu uma lição de moral nos governantes hoje, né? Ela disse que lugar de adolescente é na escola. Também é. Que ela também é. Mas eu acho que ela abriu um caminho aí muito importante, né? E ela é importante que se traga isso, porque afinal de contas, Karen, como eu dizia, a adolescente, o adolescente vai viver nesse tempo. Evidente que tem que começar desde agora. Por isso, esse é um momento especial. É necessário que, inclusive, o presidente da República faça uma conversa ali, um ponto de abertura que seja capaz de iluminar as questões em vez de trazer aquilo que pode ser algo menos pesado. Por isso, o clima, em relação ao clima, chuvas e trovoadas, algumas turbulências, alguns tornados, mas, acima de tudo, algo que ajude bastante. E falando nas soluções, Caio, a gente teve uma brasileira também, uma jovem lá chamada Paloma Costa. Ela defendeu a soberania dos povos indígenas sobre as suas terras e disse que esses índios precisam ser ouvidos, para falar sobre manejo, como é que faz o manejo do solo. Você não acha que seria uma boa solução também? Eles sabem muito bem o que acontece por lá, né? No caso dos palestrantes mais jovens, lá no evento da ONU, eu acho que a capacidade de indignação, ela é infinitamente mais importante do que a acuidade intelectual. Então, nesse sentido, cabe os cumprimentos. Mas falando em termos de soberania, nós, como brasileiros, como patriotas, a gente tem que defender a soberania nacional. A Amazônia é patrimônio nacional. A colaboração estrangeira, ela é sempre muito bem-vinda, mas ela tem que se submeter aí à legislação do nosso Código Florestal e também às políticas públicas de um governo que foi democraticamente eleito. Existe um perigo muito grande, cerca de 13% do território nacional está demarcado em terras indígenas. E o que existe também é uma narrativa de fazer uso do princípio da autodeterminação dos povos e, portanto, dessa autonomia dos povos indígenas sobre esse território enquanto nação, para que haja uma fragmentação do território brasileiro. Então, a gente tem que olhar sempre com certa ressalva e com um pouquinho de reserva o apoio internacional a essa causa, porque, de repente, isso é simplesmente protecionismo disfarçado. Agora, Cortella, sobre o investimento de 500 milhões de dólares anunciado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. E parte desse dinheiro vai ser para a nossa Amazônia. Você acha que acabou o atrito? É um sinal que o presidente virou a página com o atrito que teve com o presidente Bolsonaro? Acho que de maneira alguma. Eu acho que o atrito ele reinicia nesse tipo de debate. É uma discussão, aliás, Karen, em que não há vencedor. De uma certa forma, a questão é tão séria em relação ao meio ambiente. A Amazônia, inclusive a parte brasileira da Amazônia, não só o recurso é necessário, como ele é bem-vindo, como ele terá de ser gerido de uma maneira que haja transparência, determinação, fazer aquilo que seja a chegada ao objetivo, mas eu não acho que haverá ali a cessação. Eu imagino até que nessa reunião da ONU haverá uma certa tentativa de diplomaticamente não permitir que novas rusgas elas venham à tona, mas elas não estão abafadas. Até porque o vice, Hamilton Mourão, também já deu aquela cutucada ali no as ofensas Macron, foram tão grandes de vários modos que homens adultos ou mulheres adultas esquecerem, como se nada tivesse acontecido, acho que seria um exagero até de generosidade que não está aí no circuito. Agora, Caio, sobre o dia de amanhã, o Bolsonaro vai falar na ONU, ele já prometeu que vai fazer um discurso num tom conciliador, que ele não quer briga com ninguém. Será que dessa vez ele vai acertar o tom e evitar a crítica aí da mídia nacional e internacional?
Bom, aguardemos o dia de amanhã, né? Tem algumas previsões que são dificílimas de fazer, né, professor? Mas eu acho, já que a gente já exauriu aí o tema da Amazônia, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para o presidente Bolsonaro para contrastar a sua visão de Brasil com o nosso passado recente, né? É fato que nas últimas décadas o Brasil ele foi governado por elites corruptas. Se a gente pegar os 3 antecessores do presidente Bolsonaro, um está preso, a outra foi impedida e um está sendo processado. Então, houve aqui sim um projeto totalitário, né, de perpetuação no poder que envolvia a compra de apoio político no Congresso Nacional por cargos, com verbas e propinas, inclusive, né? Houve violação do livre mercado, seja por contratos fraudados ou mesmo por subsídios às elites empresariais. Grandes eventos como Copa do Mundo, como Olimpíadas, foram usados como pretexto para a corrupção e o nosso país, há 3 anos, estava batendo recorde de inflação, estava batendo recorde de desemprego, na maior recessão econômica da nossa história. E tudo isso ladeira abaixo na questão da segurança pública, quando a gente chegou a ter aí 70 mil homicídios registrados no ano. Esse era o Brasil que ficou para trás. E agora cabe a ele mostrar o Brasil de agora, né? E tem alguns resultados aí positivos. A gente, de fato, tem um Congresso independente, que não é mais sócio do Poder Executivo, certo? É um Congresso que esperneia, porque ainda bem tem a liberdade para tanto. A gente tem uma orientação liberal na economia, portanto, privatização, desburocratização e ajuste fiscal. A arrecadação, né, acabou de bater recorde, né, dos últimos 5 anos, não só a arrecadação, mas também a geração de emprego. Então, tudo, e finalmente na segurança pública, houve de fato uma queda de 22% nos crimes contra a vida. Né? Então, eu acho que essa é a oportunidade do governo Bolsonaro de mostrar esse contraste e falar assim, olha, esse era o Brasil que éramos, que não queremos mais ser, a coisa está avançando, mas o Brasil do futuro é ainda mais promissor, num ambiente mais seguro, menos corrupto e mais fértil aí para novos negócios e novos investimentos. Agora vamos falar sobre o caso da menina Ágata, de 8 anos, que foi morta no Rio de Janeiro, né? O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, demorou para se manifestar e hoje declarou ali que ele atribuiu a morte da Ágata à ação do crime organizado. Ele também falou que a sensação de segurança no Rio de Janeiro está aumentando. A gente pode acreditar nisso, Cortella? Eu não tenho visto isso, assim como eu também, né? Olhando aquilo que o Caio falava agora, eu não tenho vivido nesse país que ele descreveu, Caio, mas nós não vivemos necessariamente do mesmo modo a mesma nação, né? Nem esse passado que o Caio referiu, menos ainda, né, o presente que ele traz aqui à tona. Por isso, a sensação, né, que o governador do Rio de Janeiro indica, eu não a tenho percebido no meu cotidiano. Eu não sou um morador do Rio, mas é uma cidade a qual eu vou com frequência, estava lá semana passada, semana retrasada. O que eu acho é que tudo isso, sem dúvida, e aí eu não tenho a menor dúvida, quando o Caio levanta antes o número de pessoas, né, que morreram na nossa nação, é algo inacreditável, né? Algo que a gente olha, não só fica entristecido, a gente fica desafiado, né, até de lidar com isso como uma nação. O evento que leva à morte de uma criança ou de um policial, como já aconteceu por 45 vezes esse ano, não é um evento que acontece, apesar do nome, vez ou outra. Você até pode dizer, como falou o governador ou como falou o vice-presidente da República, que é algo que, né, é uma fatalidade. Mas uma fatalidade que se repete com frequência, uma fatalidade que tem uma ocorrência que é quase que semanal em relação à morte de pessoas como crianças, ela talvez envolva outras situações aí. Por isso, acho que o governador tenha toda a clareza em relação a como é que vive ali as comunidades. Só para finalizar, sobre o excludente de ilicitude, você acha que isso deve ser revisto? O nosso Código Penal, exatamente ali no artigo 23, já fala sobre isso. Há juristas, eu não sou da área, há juristas que dizem que não há necessidade desse projeto apresentado pelo ministro Moro, porque o artigo 23, exatamente no parágrafo único, já estabelece essa discussão, e que isso seria apenas, né, um avanço de natureza ideológica. Há outros contra-argumentos. Eu não sou da área. Olhando como leigo cidadão, para mim o artigo 23, né, da nossa legislação do Código Penal já é suficiente. Mas estou aberto a outros argumentos. Agora o Moro disse que isso não se aplica a esse caso específico da Ágata e esquentou esse debate. Vamos ver o que vai acontecer.